Hoje a gente vai dar sequência aqui, né? Nossa série de sermões. A gente vai adentrar agora ao terceiro bloco do capítulo 10 do Evangelho aí de Marcos. Né? Nos últimos 2 domingos aí vocês estiveram aqui, eu não estava, né? Mas os temas abordados aí, eles fazem uma conexão muito importante, né? E incrível também, principalmente porque toda essa conexão faz alusão àquilo que a gente entende como a história da redenção. São temas fundamentais que fazem parte da história da redenção, né? Então, a importância de saber lidar aí com as questões do casamento, né? Como foi falado no domingo retrasado. Depois a importância aí que Jesus ele dá para as crianças, né? Incluindo, né, as crianças aí no reino de Deus, e tudo isso para apontar para uma relação. O Ares está só rindo aí. O que tá rindo, cara? Tudo isso que a gente viu aí nessa construção, né, de tudo que o Evangelho de Marcos está propondo aí nos últimos dias, ele aponta para uma relação de uma aliança, realmente, né? E isso dá importância para tudo que diz respeito a essa aliança e essa história macro, né, da história aí da redenção. E hoje aí nós estamos no primeiro domingo na quaresma. Quem é que sabe o que é quaresma, gente? Alguém sabe o que é quaresma? Aí, mano, tem um crente ali, mano. Exatamente, a quaresma começou na quarta-feira de cinzas, e esses eventos são eventos cristãos, né? A gente culturalmente não fala sobre esses eventos porque a gente acha que são coisas além, né? Tipo, coisas, como foi? Coisa de católico e tal, essa coisa toda, mas na verdade são eventos da história da tradição cristã. Ontem a gente estava conversando que a gente falha muitas das vezes porque a gente é muito herdeiro da cultura do nosso tempo, da cultura do lugar que a gente vive e tudo mais, e também por não conhecer a história. Então nós falhamos. Tudo a gente tem pé atrás, né? Tudo a gente desconfia. Ah, quaresma, eu vi isso daí na igreja católica, quer dizer que agora a gente é católico? Não, isso é tradição cristã mesmo, né? Desde o primeiro século que se fala da quaresma, né? Que é exatamente isso daí. São 40 dias que se inicia na quarta-feira de cinza até a Páscoa, que precede a Páscoa, tirando os domingos. Então é um tempo... Hoje a gente está no primeiro domingo na quaresma, e não da quaresma, né? Porque o domingo ele não faz parte da quaresma. Ele fica por fora. E eu estou introduzindo isso aqui para a gente entender... Tem um irmão chegando ali. Estou introduzindo essa manhã, esse sermão de hoje, falando da quaresma, porque, na verdade, o texto bíblico que nós vamos refletir hoje, que nós vamos falar, tem tudo a ver com o conceito da quaresma. E eu vou ler aqui para vocês o que significa, na prática, para nós, essa temporada de quaresma, né? Essa temporada de 40 dias de preparação para a Páscoa. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, ó. A temporada da quaresma envolve a afeição da penitência e da preparação que nos permitem caminhar nas pegadas de Cristo, em sua tentação, sofrimento e cruz. Nessa estação, consideramos o pecado e a morte como realidades da existência humana. O realismo da quaresma nos convoca a avaliar honestamente como somos limitados e falíveis diante da eternidade e diante de Deus. A quaresma é um exercício deliberado de aceitação da realidade. E aí o desafio espiritual da quaresma é tempo de arrependimento através do autoexame e de renovação através da identificação com a jornada de Jesus. Um tempo para oração, jejum e doação, né? Então, esse é um tempo de reconhecimento
da nossa miserabilidade. É um tempo da gente reconhecer que nós somos falhos, né? Por isso que se inicia ali na quarta-feira de cinzas. Simbolicamente, né? Na tradição cristã, a cinza significa que nós somos pó, que nós somos realmente como cinzas, que somos limitados, que somos frágeis e que precisamos de uma ajuda maior para que a gente consiga se manter de pé e agradando ao nosso Deus. Então, esse tempo é um tempo da gente se doar em oração, de renunciar, de deixar os vícios, entendeu? Porque nós estamos nos preparando para um evento que é um marco da história, né? E a gente celebra todo ano, não por uma data comercial, mas porque tem um valor histórico na nossa vida, né? E na vida de toda a humanidade, que é o quê? Reconhecermos a Páscoa como a ceia do Senhor, né? Então é isso que nós estamos nessa caminhada aí. E aí hoje nós vamos refletir, e por isso que eu estou dizendo que tem tudo a ver a questão da quaresma. Hoje a gente vai refletir na famosa história do jovem rico. Todo mundo conhece, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Marcos 10. A gente vai ler do 17 ao 31. Marcos capítulo 10, do 17 ao 31. Todo mundo achou? Quem achou diz glória a Deus. Snébias. Vamos lá então. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: Deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Eu te peço que o Senhor nos guie nesse tempo e que o Senhor abra os nossos corações e a nossa mente para entendermos da tua palavra, para entendermos da revelação do teu evangelho e para nos arrependermos dos nossos pecados, Pai. No nome de Jesus, eu te peço. Amém. Então, gente, só para a gente compreender aqui um pouco, nós estamos vivenciando agora aqui no Evangelho de Marcos um momento dentro da história onde os horizontes eles estão se abrindo, né? A gente está vendo que algo novo, digamos assim, está acontecendo. E cada vez mais o propósito de Deus em Jesus, ele está ficando mais evidente, né? A gente tem visto aí nos últimos capítulos, nos últimos sermões, né? Então existiu um marco até aqui e que foi fruto
de uma revelação do Espírito a Pedro, vocês lembram? E essa afirmação, essa revelação, na verdade, ela afirmou a natureza da vocação de Jesus. Aquilo é um marco dentro do Evangelho, de Marcos. Quase que eu buguei agora. Mas aquele momento ali, quando Jesus pergunta para os discípulos ali, quem eles estão dizendo que eu sou? E os discípulos falam, uns acham que é Elias, outros acham que é João Batista, e outros acham que é algum dos profetas e tal, essa coisa toda. E Jesus pergunta, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro ali, né, tendo a revelação ali do Espírito, fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a revelação que traz um marco aí dentro dessa narrativa do Evangelho aqui de Marcos. Então agora, a partir dessa afirmação, se abriu um caminho. Agora há algo novo aqui, pelo menos na compreensão das pessoas que estão acompanhando ali. E esse caminho, aparentemente, ele não é um caminho de alegrias. Ele não é um caminho de festas, né? De grandes festas no sentido que a gente entende festa, mas é um caminho de dor, é um caminho de perseguição e é um caminho de sofrimento. Mas que o próprio Jesus, ele confirmou que seria necessário que tudo isso acontecesse, né? Para que se cumprisse a profecia. Então Jesus, ele sabia, ele entendia que todo esse caminhar, todo esse horizonte que estava se abrindo agora, era fruto de um cumprimento de uma profecia que estava tudo certo. Não era nada de escândalo, não, a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Não, Jesus estava ciente de que aquilo era o que tinha que acontecer. Então agora Jesus, ele tem uma direção no caminho dele. Jesus está entendendo que está chegando o momento. Jesus tem uma direção. E essa direção é Jerusalém, que é o grande centro do império, né? Então Jesus está indo para lá. E Jesus, ele vai passar por tudo lá e vai cumprir a grande profecia. Então, quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, o primeiro versículo que a gente leu hoje aqui, o versículo 17, diz que um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Esse homem que se achega aqui até Jesus, ele é o típico homem que tem bastante status social, é o cara da grana, é o cara que ele era jovem, ele era ali um playboy, né, da região ali. O playboy é daquele que a gente conhece, que tem muita grana, e que ele tinha tudo. Tinha tudo. Mas supostamente lhe faltava alguma coisa, né? Pela maneira como que ele se aproxima de Jesus, olhando numa questão visível, não faltava nada para ele. Ele tinha tudo. A maneira como ele fala com Jesus prova que o estado social dele, a condição que ele tinha, mostrava que ele não faltava nada para ele. Nada. Na questão financeira, na questão de bens, não faltava nada para ele. É a grande característica que a gente vê de um ser humano nessas condições, é achar que tudo aquilo que ele tem é suficiente para obter todas as coisas do mundo. Com certeza você já viu um cara que tem grana e ele acha que ele pode ter tudo porque ele tem grana. Ele pode comprar todas as coisas, ele pode conquistar a amizade das pessoas porque ele tem grana. Ele acha que ele pode mudar toda e qualquer situação pelo fato de que ele tem grana. Então essa é uma característica muito notável de um ser humano nessas condições. Então ele se achega até Jesus e ele faz uma pergunta a Jesus. Mas aí ele começa essa pergunta se referindo a Jesus como bom mestre. E isso aqui é muito intrigante, porque um judeu, ele costumava chamar um rabino de mestre, mas eles jamais chamavam de bom mestre, porque bom para eles era somente Deus. Então chamar alguém de bom era quase que uma blasfêmia para o judeu, porque bom era Deus. Agora os rabinos, os caras que manjam do ensino, os caras chamavam de mestre, porque isso é uma função de quem sabe ensinar. É o cara que é mestre. Então, ele chama Jesus de mestre, ou de bom mestre, né? E o restante da fala dele aqui já indica que ele quer tirar algum proveito daquela situação ali,
né? Chegou, chamou Jesus de bom mestre, tentando impressionar, e aí ele lança a pergunta: que devo fazer para herdar a vida eterna? Primeiro ele fala bom mestre, e depois ele pergunta: que devo fazer para herdar a vida eterna? Provavelmente aqui na vida desse homem, essa era realmente a lacuna que estava aberta ali. Né? Tinha um vazio ali, um espaço para que ele se tornasse completo, para que ele fosse uma pessoa totalmente realizada. Ele tinha muito dinheiro, provavelmente ele tinha muitos imóveis, né? Ele tinha tudo. Tinha tudo. Sabe o cara que fala assim, eu tenho tudo? Pronto. Esse cara, ele tinha tudo. Mas tinha algo que ele não tinha. Que não é no aspecto visual. É no campo da espiritualidade, é no campo do que diz respeito à questão maior da vida, que é o que preenche o espaço maior da vida humana, que é o coração, que é a mente, que é a transformação a partir do intelecto. E o que faltava para esse cara? O acesso à vida eterna. Ele tinha tudo, mas ele não tinha o acesso à vida eterna. Certo? Jesus responde para ele o seguinte: por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Essa é a resposta de Jesus aqui, gente, não tem o objetivo de desqualificá-lo como sendo Deus. Jesus não está negando a sua divindade aqui. Ele, na verdade, ele está querendo extrair daquele homem ali que se ele o reconhece como bom mestre, se ele está o chamando de bom mestre, então ele deve confessá-lo como Deus. Já que você está dizendo que eu sou bom mestre, e eu estou afirmando aqui que apenas Deus é verdadeiramente bom, e eu estou te questionando por que você está me chamando de bom, é porque tem um objetivo aqui. Se você me chama, me reconheça. É igual quando a gente fala, Senhor. É Senhor mesmo? Ou é só porque tu viu na Bíblia lá, Senhor? É incrível, porque no Antigo Testamento, não me lembro se no Novo Testamento aparece assim, mas no Antigo Testamento sempre a palavra Senhor aparece tudo em caixa alta, né? Caps Lock. Senhor. Por quê? Porque aquilo tem um peso. Representar algo maior. Então, Jesus está tentando trazer esse conceito aqui. Por que me chama de bom? Por que você está me chamando de bom? Por acaso você me reconhece como bom? Porque bom apenas é Deus. Então essa é a ideia de Jesus aqui. Ele quer trazer uma reflexão para aquele homem, para que ele consiga reconhecer aquilo que ele está falando, que ele possa reconhecer mesmo. Já que eu sou bom mestre, me reconheça como um bom mestre. Me reconheça como bom, me reconheça como Deus, né? E Jesus continua: você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então Jesus está apresentando aqui para ele aspectos da lei que ele, como judeu, né, deveria conhecer muito bem. São aspectos, são mandamentos da lei. E preste atenção nisso aqui, gente. Ó. Jesus ele não está apresentando uma condição para que aquele homem seja salvo. Aparentemente, quando você lê, você pensa, então é isso. Para ser salvo tem que fazer o quê? Isso. Jesus ele não tem essa ideia. O texto diz que aquele homem respondeu a Jesus o seguinte: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Então, o jovem rico ele está pressupondo aqui a Jesus de que ele é praticante da lei desde cedo. Então, para ele, aparentemente, a condição que Jesus apresentou para que ele pudesse herdar o reino de Deus era fácil. Imagine a soberba de um cara que já acha que tem tudo na vida e que tem algo que falta para ele alcançar a completude e se tornar realizado. E ele olha e fala e pensa assim: caraca, só isso, velho? Isso daí eu sei, isso daí eu faço desde a juventude, desde cedo. E aí, com amor, Jesus ele olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então existe uma coisa dentro da prática da lei que esse homem ele não fez. Existe uma coisa, Jesus ele tá afirmando que há algo que ele não fez. Qual foi? Ele não cumpriu o primeiro mandamento. Ele disse que
aquelas características, aqueles mandamentos que Jesus apresentou para ele, supostamente como uma condição para que ele pudesse herdar o reino de Deus, ele afirmou que fazia desde cedo. Desde a juventude ele cumpria. Só que Jesus está dizendo que ainda há uma coisa que ele não fez. E essa coisa é, ele não cumpre o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Se você não cumpre o primeiro mandamento, você não cumpre o resto. Então, como é que ele diz que cumpre desde a juventude aqueles mandamentos, se ele não consegue cumprir o primeiro mandamento? Então, agora Jesus está colocando uma condição para que esse homem seja salvo. Mas essa condição, ela é incapaz, o homem é incapaz de cumprir essa condição. É um jogo narrativo aqui de Jesus. Certo? E aí o texto fala: vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Agora Jesus está abrindo o mandamento que aquele homem não cumpria. Agora ele vai explicar o que é. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Então, a atitude daquele homem ali apontou que, na verdade, ele não estava buscando herdar o reino de Deus. O homem ele não está preocupado em preencher uma lacuna ali. Ele não está porque aquilo é algo fundamental. Não tem quando a gente busca a Deus assim, cara, minha vida está tudo bem, mas está faltando alguma coisa. A gente sabe muito bem que aquilo é Deus. É o evangelho se tornando vivo e real na nossa vida e que aquilo transforma todo o restante da nossa vida. Não tem isso? Pronto. Não era isso não que esse cara estava procurando. Não era isso. O que ele queria era evidenciar, na verdade, o falso Deus que ele adora. É isso. Era isso que ele estava querendo com tudo isso daqui. O seu dinheiro ali, os seus bens, as suas posições sociais. Era isso que ele estava querendo evidenciar. Com isso daqui eu compro tudo, até herdo o reino dos céus. É isso que ele quer. Ele está querendo comprar a salvação que não se pode comprar. Que como a gente cantou aqui, depois até a gente tem que mudar um pouquinho a letra aí, viu? Que não foi de graça, foi por graça, né? De graça não foi, né? Custou sangue ali e foi caro o negócio. Mas era isso que o cara estava querendo fazer. Entendeu? Ele estava querendo comprar aquilo que não se pode comprar. Né? Que nós não podemos jamais comprar. No reino de Deus não entra nada disso. Não entra dinheiro, não entra bens, não entra sua posição social. Meu irmão, você pode ser o juiz federal, você pode ser o que você for. Quando você chegar diante de Deus, você é um pecador que se não se arrepender nem vai estar lá. Entendeu? Não existe nada nesse mundo aqui que a gente consiga atrair a graça de Deus. Entendeu? Não existe nada em nós que consiga atrair essa graça de Deus. O caminho é de lá para cá. Entendeu? Então no reino de Deus não entra nada disso. Só entra os que são como as crianças. Os pequeninos de Deus ali, os participantes da aliança. Só entra esses, só entra os que agem, que são como. E aí agora o texto ele parte para a sua segunda parte, que é quando Jesus ele vai explicar toda essa situação para os discípulos que estavam ali presenciando tudo aquilo. Ele fala... O texto fala, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Eu fico imaginando Jesus. O cara foi embora aqui, e Jesus sabendo que ele iria embora, porque ele tinha um outro Deus, e Jesus falando assim, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Né? Jesus está afirmando isso não porque a riqueza ela seja um mal em si mesma. A riqueza não é um mal em si mesma. Não é essa a questão. Não vamos agora, Jesus está demonizando aí as riquezas, a gente tem que ser tudo pobre e tal. Não é nada disso. Mas pelo fato de que os ricos, eles são tentados a se posicionarem, na maioria das vezes,
como detentores de toda e qualquer capacidade. É isso a questão aqui. O problema da riqueza não é a riqueza, mas é o que ela gera no coração do rico. Entendeu? É o cara que agora ele acha que ele tem capacidade de fazer qualquer coisa, por causa que ele é rico, né? Fazendo com que ele se torne incapaz de assumir que necessitam de Deus. Esse é o problema da riqueza. É a autoconfiança de que eu posso todas as coisas, se eu posso todas as coisas, eu que me fortaleço. Não é Cristo que me fortalece. Eu não dependo de Cristo, não dependo de Deus, eu não dependo de nada. Esse é o grande problema. E esse é um problema enorme, né? Porque a pessoa que se acha detentora de toda e de qualquer situação que possa acontecer, né, ali na sua vida, ela assume uma postura pecaminosa, que é uma postura de opressão. Pessoa que se acha capaz de realizar todas as coisas, ela se posiciona como uma pessoa opressora, certo? Em vários aspectos. Ela se torna tipo um trator, passando por cima de tudo, né? Passando por cima de todos as pessoas que elas consideram ser menores. Sou superior a essas, então eu vou passar como igual o ex-governador lá, que chegou passando por cima lá de tudo. Esse é o problema da riqueza. É o que ela pode gerar, não é ela em si, né? Então, o reino de Deus não é um reino para opressores. Por isso que Jesus está questionando a ideia de que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. Porque, provavelmente, esse rico ele vai guiar toda a sua vida a partir da sua grana. Então é muito difícil que esse cara ele entre no reino de Deus. Então o reino de Deus não é para opressores. O reino de Deus é para os humildes de espírito. Que nem Jesus fala lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito. Os pobres de espírito. Quem são esses pobres, esses humildes? Aqueles que reconhecem que são pó, que são frágeis, que necessitam de algo maior. No caso de Deus, né? Esses são como crianças, como no domingo passado, né? Vocês viram. Jesus ele não desprezou as crianças porque o reino de Deus pertencia a elas, segundo Jesus. Então, e as crianças eram as mais desprezadas ali na cultura judaica. Então, isso traz um peso ainda maior. Então, a mensagem do reino de Deus, na verdade, ela é uma mensagem que é um megafone de esperança. Ela amplifica esperança ali para os pobres, para os humildes, para os necessitados, para aqueles que reconhecem a sua miserabilidade ali e depositam a sua confiança em Cristo. Entendeu? Então, às vezes, esse pobre aí, ele é milionário. Às vezes, ele não tem onde morar. Mas a grande questão é aqueles que reconhecem. É o pobre que reconhece a sua fragilidade e que quer ser preenchido por algo maior. Então os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Olha o exagero aqui proposital que Jesus está usando, né? Ele traz uma ideia de impossibilidade. É impossível. É tanto que ele mostra, ele dá um exemplo muito prático de impossibilidade. Um camelo, que é aí um animal enorme, passando no buraco minúsculo de uma agulha. É comparado a isso. Jesus está trazendo essa ideia de que é impossível, entendeu? Esse é o exemplo que Jesus usa para afirmar que ricos, orgulhosos, que são amantes aí dos seus próprios recursos, né? Eles jamais entrarão no reino de Deus. Aí o texto fala: perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Já que os ricos não podem ser salvos, né? Vamos perguntar para Jesus quem é que pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é
possível. Então, para as pessoas, a salvação é algo impossível. Dentro da nossa responsabilidade, a salvação é algo impossível. Então, nunca mais você vai usar esse versículo aqui para outra coisa. Jesus está falando disso. Para as pessoas, para os homens, isso é impossível, mas para Deus nada é impossível, tudo é possível. Jesus está tratando de salvação. Então o texto está nos ensinando aqui que a salvação ela é algo impossível para o homem, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus, né? E mais, para Deus tudo é possível, segundo o texto. Então, transformar um coração aí de pedra, um coração duro, um coração corrompido, um coração imundo, um coração mentiroso, um coração que é amante de si mesmo. Transformar esse coração num coração de carne. É responsabilidade que pra gente é impossível. A gente sempre fala assim, ó, aquele fulano ali, meu irmão, o cara é mau caráter, esse daí não tem mais jeito. Certo? Mas para ele mesmo não pode não ter. Para a gente olhando assim, pode ser impossível. Mas se o Espírito Santo de Deus convence o homem, é a coisa mais fácil para Deus. Para Deus, tudo é possível. Por isso que a nossa oração, ela deve ser para que o Senhor, igual o salmista falou, crie em nós um coração limpo, puro. Essa deve ser a nossa oração, diariamente. Senhor, crie em nós um coração puro, coração limpo, um coração que não produza maldade para o resto do corpo, para o resto da nossa vida, que não contamine os ambientes aí da nossa vida, que o Senhor crie em nós um coração limpo, um coração que mesmo que eu tenha status social e tenha grana, o meu coração esteja no Senhor. O meu coração esteja em adoração integral, diária ao Senhor. E peça para que o Senhor transforme o seu coração aí de pedra. E eu estou falando coração de pedra não é porque você é durão. Porque o seu coração de pedra porque você não se submete à verdade do Evangelho e não percebe o que o Espírito Santo está querendo fazer de transformação aí dentro de você. Então essa que deve ser a nossa oração. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas. Agora entra a prosperidade, né? Irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades. Olha o detalhe: com perseguição. E no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Então, assim como o desafio que a gente leu, o desafio espiritual da Quaresma, o chamado integral aqui da vida cristã é um chamado para renúncia. Não é que a Quaresma que a gente falou que são 40 dias e a gente vai ter um exercício espiritual de renunciar, de estar em oração, de se doar, de ser generoso, de jejuar, né? Não quer dizer que é só nesses 40 dias, não. Isso serve para que a gente lembre que esse é o chamado da vida cristã. Essa é a caminhada da vida cristã, para que a gente compreenda que é assim que nós devemos proceder em toda a nossa vida. Então aqui há uma promessa, há uma garantia para aqueles que confiam no Senhor, né? Ele afirma que receberá em troca 100 vezes mais. Aí agora a gente gosta, né? Eita, aleluia! Agora eu tomo posse da minha bênção, né? Agora a gente gosta, né? Mas já adianta aqui, Jesus já adianta que vai receber, sim, mas com perseguição. Será com perseguição, certo? Ele está apontando aqui, sabe por quê? Gente, a nossa pátria não é desse mundo. A gente fica esperando coisas grandiosas. Irmão, sabe por que a gente trabalha para Deus? Porque é um mandato. As coisas não vão melhorar, entendeu? Não vão melhorar, porque o nosso lugar não é aqui. A nossa pátria não é desse mundo.
Você quer viver a plenitude? Não é aqui, não. Não é. Entendeu? Então vai ser com perseguição. Mas a herança, a garantia é alcançar a vida eterna. Coisa que o cara estava tentando conseguir, ó, comprando. E aí, eu faço um pix aqui agora, Jesus. Me fala aí que eu resolvo a parada aqui. Dinheiro não é problema. Não é isso. Não é isso. Entendeu? Então, a última parte desse texto fala: contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Então, muitos que querem favores espirituais, né, querem conquistar aí favores espirituais por terem posições, esses serão os últimos. Entendeu? E os últimos, que na maioria das vezes são esquecidos, são abandonados ali, por não terem nada a oferecer, que nem aqueles irmãozinhos que passam a vida toda na igreja, ninguém olha para ele porque não é dizimista, não canta bem, não prega, aparentemente não sabe fazer nada. Esses serão os primeiros, porque eles reconhecem a sua humildade, o seu lugar, e se submetem ao plano maior, que é Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que são frágeis, que não precisam de status, que não precisam que sejam vistos. Esses, entendeu? Esses serão os primeiros. É isso que o texto quer dizer para nós. Então eu queria que você baixasse a sua cabeça. A gente vai fazer uma oração. E é muito importante a gente refletir sobre o que a gente falou nesse dia, o que a gente aprendeu desse texto. E há alguns exercícios que a gente pode fazer de aplicação para aquilo que o texto nos ensinou. Aquilo que Jesus quis nos ensinar em relação a esse tema, que é um tema que envolve toda a nossa vida. Nós estamos vivendo a nossa vida loucamente, abandonamos todas as coisas para que a gente possa ter dinheiro, para que a gente possa ter o melhor emprego do mundo, né? E nós sabemos que nada disso é algo que alcança a salvação. Muito mais, sabemos que nada disso vai entrar no reino de Deus com a gente. Então o que a gente pode aprender disso? Qual que é o exercício espiritual para a gente aqui? Amar a Deus verdadeiramente, honrar o Evangelho, tendo uma vida de renúncia, uma vida de generosidade, uma vida de mordomia cristã mesmo, né? Renunciar ao pecado da nossa vida. Isso aqui é o tema principal para que você viva uma vida de encontro com Deus. Encontro com Deus não é um dia, é a vida. Mas tem um detalhe nisso, que é a renúncia do pecado. A gente tem que renunciar ao pecado da nossa vida. A gente tem que ser radical com o pecado na nossa vida. Às vezes é desapercebido. Pode ser que para aquele homem ali, ele poderia até, sei lá, em algum momento ter uma boa intenção. Poxa, eu quero alcançar a vida eterna. O que eu devo fazer? Talvez essa fala dele pode ter sido nesse sentido. Poxa, eu quero alcançar a vida eterna, mas o que eu preciso fazer? Muitas das vezes a gente está da mesma forma. Tentando conquistar as coisas de Deus pelas coisas que nós podemos fazer. Mas a única coisa que nós podemos fazer é renunciar ao pecado para agradar a Deus. Para poder amar a Deus verdadeiramente. Né? E para poder também desfrutar, né, do prazer de viver o que Deus nos deu. Então eu queria que você tirasse 2 minutos para fazer uma oração. E que seja uma oração de reflexão mesmo. E depois a gente vai orar junto. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Te peço nessa manhã que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, possa convencer, Pai, os nossos corações a largarem para as nossas práticas de pecado, práticas que atrapalham, Pai, interferem na nossa caminhada contigo. Deus, que o Senhor nos livre, Pai, da ganância, da vaidade. Que o Senhor nos livre, Pai, da tentação de querer ter mais do que aquilo que o Senhor nos deu, Pai.
E muitas das vezes, Pai, usando até meios ilícitos para ter as coisas que nós supostamente achamos que precisamos, Pai. Te peço que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos ensine e que nós tenhamos uma vida que testemunhe, Pai, aquilo que o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus. Amém.